Olá galera, produzindo mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar de como é injetada uma peça plástica, de como funciona esse processo de injeção do início em grãos ou PET até a formação do produto final. A moldagem por injeção é um processo cíclico que pode ser dividido em seis etapas, para que você possa ter um produto injetado. Fica comigo até o final deste vídeo que você vai saber passo a passo como funciona esse processo espetacular, que é a injeção de termoplásticos em máquinas injetoras. Meu nome é Edmar Carnaúba, o meu canal no YouTube também se chama Edmar Carnaúba. Já peço a vocês que gostando do meu vídeo, dê o seu like e se inscrevam. Muito bem, pessoal, o processo de moldagem por injeção é uma técnica de moldagem que consiste basicamente em forçar a entrada de material fundido para o interior da cavidade do molde. Este processo é muito complexo em função do número de variáveis que afetam a qualidade da peça injetada. De modo a obter-se um processo de moldagem por injeção estável, a peça com a qualidade desejada, é necessário haver um equilíbrio entre os parâmetros de injeção, como o tempo de injeção, temperatura do molde e do material injetado, pressão de injeção, recalque, tempo de resfriamento, volume do material injetado dentro da rosca. As peças moldadas por injeção são usadas em larga escala pela indústria e estão presentes no interior dos automóveis, nos gabinetes eletrônicos, nos equipamentos médicos hospitalares, nos utensílios domésticos, nas esquadrias, em toda a área aí da construção civil. As injetoras convencionais de moldagem por injeção são compostas basicamente por um funil de alimentação, um cilindro de plastificação, uma rosca sem fim alojada dentro do cilindro e o molde. As roscas possuem anel de bloqueio que tem por finalidade permitir a passagem do material fundido no momento da dosagem e impedir o retorno desse material quando da aplicação da pressão de injeção. O termoplástico, geralmente em forma de grãos ou PETs, é alimentado através do funil e forçado a entrar no cilindro de plastificação. O cilindro de plastificação é equipado com resistências elétricas que promovem a condução de calor e, combinados com o atrito gerado pela rotação da rosca sem fim no interior do cilindro, fundem o plástico, permitindo que ele seja injetado na cavidade do molde, dando forma final à peça injetada. A moldagem por injeção é um processo dinâmico e cíclico que pode ser dividido em seis etapas sucessivas. Que é fechamento do molde, dosagem, preenchimento, recalque, resfriamento e extração. Primeiro, fechamento do molde. O ciclo de moldagem é iniciado pelo fechamento e travamento do molde, necessário para suportar a altíssima pressão no interior da cavidade no momento da injeção. As injetoras atuais de injeção variam desde 30 toneladas até 4.500 toneladas de força de fechamento. Já trabalhei com injetoras de até 3.000 toneladas de força de fechamento, mas é sabido que existe injetores com maior tonelagem. 2. Dosagem. Consiste na plastificação e homogeneização do composto no cilindro de injeção, obtidas por meio de movimentação de rotação da rosca e do aquecimento do cilindro por resistências elétricas. Os parâmetros importantes a serem levados em consideração para esta etapa são temperatura do cilindro, velocidade da rosca, velocidade de rotação da rosca e compressão da rosca. 3. Preenchimento. É o momento em que acontece a injeção do polímero fundido para o interior da cavidade do molde por meio do movimento linear
de avanço da rosca e bloqueio do contrafluxo pela ação do anel de bloqueio. Quando o plástico entra em contato com as superfícies frias da cavidade do molde, ele esfria rapidamente, enquanto o núcleo central continua fundido. O material adicional que entra na cavidade flui ao longo da linha do canal, enquanto as paredes da cavidade, revestidas por termoplástico, já estão solidificadas. Os principais parâmetros nesta etapa são pressão de injeção, velocidade de injeção e dimensionamento dos pontos de injeção na cavidade do molde. 4. Finaliza o preenchimento das cavidades com volume de fundido maior que o volume real da cavidade. A pressão nas paredes da mesma é mantida constante até a solidificação da peça. Esta manutenção da pressão nas cavidades é conhecida como recalque e se destina a compensar a contração da peça moldada durante o seu resfriamento, evitando a ocorrência de defeitos de moldagem como os chamados rechupes e outras imperfeições, bem como perda de parâmetros dimensionais. O nível de pressão de recalque determina quanto de material foi adicionado a mais do que o necessário para o completo preenchimento do molde. Uma regra básica define que a dosagem deve incluir um volume entre 5 e 10% maior que o necessário para o completo preenchimento da cavidade. 5. Resfriamento. Finalizada a etapa de recalque, a peça é mantida no molde fechado para resfriamento e, consequentemente, para complementação da sua solidificação. Para moldes metálicos, o tempo necessário para que a peça seja extraída sem apresentar deformações significativas corresponde ao tempo de resfriamento. Neste caso, tempo de resfriamento longos são indesejáveis, pois diminui a produtividade do processo. Etapa 6, extração. Essa é a fase final do ciclo para injetar uma peça. Encerrada a etapa de resfriamento, o molde é aberto e a peça é extraída por ação de extratores. Por ação de extratores mecânicos, hidráulicos, elétricos, pneumáticos, que são definidos de acordo com a concepção do molde e a geometria da peça. Se gostaram desse vídeo, peço seu like e se inscrevam. Fica meus agradecimentos a todos que assistem meus vídeos. Um forte abraço a todos. Até um próximo vídeo.